Então, voltando ao ponto de máximo, né? No ponto de máximo, vocês podem estar se perguntando, puxa, professor, se eu tenho um ponto... Se todas as minhas funções são funções em que eu tenho consumo balanceado é melhor do que um consumo não balanceado, eu não tenho um problema de sempre chegar no consumo médio? Eu não tenho esse problema de que sempre o ponto de tangência vai ser um consumo que eu tenho metade dos bens de cada lado? Não, você não precisa se preocupar com isso. É claro que o exercício anterior deu 5 e 5, né? Que é o consumo exatamente de 5 Coca-Colas e 5 Doritos, seria exatamente a cesta média, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, mesmo com a mesma restrição orçamentária, vou fazer aqui mais duas restrições orçamentárias semelhantes, mesmo com duas restrições orçamentárias semelhantes, e mesmo com indivíduos que têm consumos convexos, eu posso ter uma pessoa que tem uma preferência convexa, mas assim, em que o ponto de tangência, não ficou muito tangente, né? Que o ponto de tangência consome muito de x1 e pouco de x2, ou seja, essa maior inclinação da reta indica uma maior preferência para x1 do que para x2, ou eu posso ter também uma coisa assim, em que eu tenho pouco x1 e muito x2. Reparem que, essencialmente, eu estou lidando com a mesma restrição orçamentária. Só que o formato funcional da função utilidade faz com que o ponto de ótimo seja mais x1 ou mais x2. Os parâmetros que vão fazer a Cobb-Douglas mudar de posição aqui são exatamente o que a gente vai parametrizar as preferências do indivíduo. Porque senão todos os indivíduos teriam consumo mediano. E não é assim. As pessoas têm preferências distintas pelas coisas. Entenderam como, com o mesmo ferramental, a gente vai chegar a soluções distintas para indivíduos distintos? Tá? Onde vocês, talvez o Leandro já tenha falado isso para vocês, onde na Cobb-Douglas a gente faz essas alterações aqui? Alguém pode responder no chat, por favor? Bom, ninguém respondeu por enquanto, mas eu imagino que vocês sabem que são os expoentes da Cobb-Douglas que fazem exatamente isso. Tá? Exatamente os expoentes da Cobb-Douglas é que fazem com que a gente incline mais ou menos a Cobb-Douglas para pontos diferentes. E também a mesma coisa a gente pode pensar com relação às restrições orçamentárias distintas, tá, pessoal? Então, por exemplo, uma restrição orçamentária bem assim e bem assim. Nesse caso, o indivíduo pode consumir muito pouco de x1 e bastante de x2. E aí, quando eu jogo a minha função utilidade, o indivíduo vai ter como ponto de tangência algo assim, ou algo assim. Perceberam que eu posso ter diferentes estratégias, né? Aqui eu tenho restrições orçamentárias iguais com formas funcionais distintas, e aqui eu tenho formas funcionais relativamente semelhantes, só que o ponto de tangência muda muito porque eu mudei o ponto, eu mudei a restrição orçamentária. Tá? Eu queria falar umas coisas adicionais, tá? Sobre a condição de tangência antes de a gente de vocês tentarem fazer um exercício. Tá? O que eu queria falar para vocês é sobre, primeiro, uma consequência básica da tangência. No UMP, no problema de maximização da utilidade. Qual consequência eu tenho na tangência? Primeira coisa,
A restrição orçamentária e a utilidade se tangenciam, concorda comigo? Aqui, a restrição orçamentária é representada por esse segmento de reta, e eu tenho a tangência aqui. E essa tangência entre a RO e a função utilidade, eu acho que a gente pode lembrar o seguinte, né, da aula passada, que a TMS, ela era igual ao quê, pessoal? Del x2, del x1. Lembram disso? Na aula passada vocês aprenderam que a TMS é del x2, del x1. Que na função utilidade eu podia traçar um pontilhado aqui, que é o ponto de tangência. E esse ponto de tangência tem a mesma inclinação, a TMS, que a restrição orçamentária. E qual é a inclinação da restrição orçamentária? É daquela, na folha anterior, né? Vocês devem lembrar, é exatamente a inclinação menos P1 sobre P2. Então, essas duas coisas se igualam. A TMS se iguala a menos P1 sobre P2. Essa é a primeira coisa, a taxa marginal de substituição do bem 2 pelo bem 1 se iguala a menos P1 sobre P2. Aqui eu preciso fazer uma pequena digressão e falar um pouco de teoria econômica para vocês. Tá? Pensa o seguinte, o que isso quer dizer? O que a TMS se igualar à razão dos preços quer dizer? Lembrem da aula passada, eu sei que já faz 3 semanas que a gente teve a aula passada, né? 4 quase, então a aula passada deve estar um pouco obscura na cabeça de vocês, mas pensa o seguinte, a taxa marginal de substituição é a troca interna do indivíduo. Por quê? Porque ela está relacionada à curva de indiferença. E o que a curva de indiferença representa? A curva de indiferença representa as preferências do indivíduo. Então, a taxa marginal de substituição é quanto eu troco um pouco de um bem por outro. Um pouco do bem 2 pelo bem 1, mantendo a mesma utilidade. Ou seja, uma taxa interna de troca. E o que é menos P1 sobre P2? Menos P1 sobre P2 são os preços relativos, que é a taxa externa de troca, é a taxa de troca definida pelo mercado. Por exemplo, lembra que no primeiro caso que eu usei de Doritos e Coca-Cola, que era cada um, P1 e P2 era Doritos e Coca-Cola, e um valia 2 e outro valia 2, então se menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. O que significa isso? Significa que a cada Doritos que eu estou consumindo, eu estou abrindo mão de uma Coca-Cola. A cada Coca-Cola, eu estou abrindo mão de um Doritos. Ou seja, a taxa externa, a taxa de mercado de troca, é de 1 para 1. Então, achar o ponto de UMP, achar o ponto de tangência do UMP, é igualar a taxa interna de troca do indivíduo, fazer a taxa interna de troca do indivíduo se igualar às taxas de troca do mercado. Seria, dado as taxas de troca do mercado, qual é a taxa interna minha que mais se adequa a essas circunstâncias. Tudo bem? Ok, pessoal? Essa é a primeira consequência que eu queria tratar sobre a tangência do MP. A segunda está muito relacionada a que a TMS também, pessoal, a TMS, não sei se vocês lembram disso, também da aula passada, também pode ser escrita como menos utilidade marginal de 1 sobre utilidade marginal de 2. Essa taxa interna de troca do indivíduo é uma razão das utilidades marginais com sinal trocado. Por quê? Porque a TMS é sempre negativa. E aí, isso também explica porque é menos P1 sobre P2. Se a TMS é negativa, menos os preços são positivos, isso aqui também vai ficar negativo. Tá? A TMS é menos utilidade marginal sobre utilidade marginal. Portanto, pessoal, eu sei que menos utilidade marginal de 1 sobre utilidade marginal de 2 é igual a menos P1 sobre P2. Posso cortar os sinais, menos com menos. Posso passar o P1 para baixo, utilidade marginal para cima. E eu sei que a utilidade marginal do bem 1 sobre P1 é igual à utilidade marginal do bem 2 sobre P2. Ou seja, também nessa condição de tangência, nesse ponto de tangência que define o ponto de máxima utilidade do indivíduo,
as utilidades marginais sobre os preços se igualam. E se igualam a quanto? Pessoal, eu não vou escrever aqui, para não confundir vocês, mas eles se igualam ao lambda, se igualam ao multiplicador de Lagrange, que a gente chama de preço sombra de uma economia. Tá? Qual é a ideia por trás disso aqui? Se eu tenho um bem cuja utilidade marginal reflete os preços, esse bem está estável na economia. Digamos, Coca-Cola sobre o preço da Coca-Cola, Doritos sobre o preço do Doritos. O que acontece? Digamos que, por algum motivo, se descobre que o Doritos é um bom repositor de sais, que cura não sei o que lá, e assim por diante. Isso aumenta a utilidade marginal do Doritos. O que tem que acontecer para manter a estabilidade, né? As pessoas consideram a utilidade marginal maior do Doritos. Para que essa igualdade permaneça constante, o que é necessário a ver com o preço do Doritos? O preço do Doritos tem que subir, ou o preço da Coca-Cola tem que cair, e de todos os demais bens. Então, sempre que eu tenho uma alteração da utilidade marginal de um bem, os preços têm que variar, e todos os bens da economia estão interligados nesse sentido. Se eu tenho utilidade marginal 1, 2, 3, 4, 5, até o enésimo bem da economia. Todos os bens da economia estão vinculados por esse preço sombra. Tá? Por isso que a gente também só tem preços relativos, porque eu não precisaria dos preços externos para fazer isso. A taxa de troca poderia ser definida por esse tipo de coisa. Só que é muito mais complexo fazer dessa maneira do que fazer de uma maneira um pouco mais racional, que é você ter um valor, um preço, tá, na economia. Ok? Isso são as consequências da tangência, mas eu queria encerrar essa questão da tangência discutindo o que é a tangência. Pessoal, a tangência ela é necessária, mas ela não é suficiente. Tá? Reparem o seguinte. Estou aqui na minha restrição orçamentária básica. E aí, digamos que eu tenho uma preferência que é uma preferência desse tipo aqui. Essa preferência é uma preferência como? Pensem em 1, 2, 3. É uma preferência de Leontief ou complementares perfeitos. Esse nível de utilidade, o 0, eu vou subindo até que eu chego num ponto como esse aqui, o 1. Esse ponto é de máxima utilidade? Sem dúvida alguma. Concorda comigo? Acima de 1, eu não consigo mais atingir com a minha restrição orçamentária. Tá? Só qual é o problema disso? O problema disso é que esse ponto não é tangente. Por quê? Porque tem várias retas tangentes que passam nesse ponto chanfrado. Então aqui eu tenho um ponto ótimo, mas não tangente. Isso aqui é ótimo, mas não tangente. Concorda comigo? Depois tem algumas outras formas funcionais. Como, por exemplo, se eu tenho algo assim. Digamos que eu tenho uma forma funcional de utilidade assim. Né? Isso aqui é o 0. Eu posso subir o 0 e ainda ser atingido? Sim. Eu vou subindo o 0, o 1, até o 2, quando eu chego por último nesse ponto aqui. E esse ponto, x1 estrela, x2 estrela, também é ótimo, mas também não é tangente. Tá? Então, esse caso de complementares perfeitos, esse caso de substitutos perfeitos, eu não consigo resolver pela tangente. E a tangente é necessária para o lagrangiano. Então, eu vou resolver esses dois tipos de exercício sem ser pelo lagrangiano. Tá? Eu vou explicar de uma maneira separada para vocês como resolver, de como resolver os casos que não são de
os casos que não são por tangência, que são sem lagrangianos, né? Esses casos vão ter até um pouco mais simples, mas vocês precisam saber de antemão que se resolve esses casos sem ser por lagrangiano. Tá bom? Então, pessoal, eu já vou digitalizar isso aqui e mandar para vocês. Eu queria que vocês tentassem agora fazer um exercício para ver se vocês entenderam. Tá? Então, vamos lá? Eu vou colocar o enunciado aqui do exercício. Dada uma utilidade U de x1, x2 igual a 5x1, x2, ou seja, a mesma utilidade que a gente já fez, e sendo R igual a 30, P1 igual a 4 e P2 igual a 3, resolva o UMP. Tá? Lembrando que resolver o UMP é achar não só o consumo ótimo, como também achar a utilidade daquele consumo ótimo. A única diferença desse exercício porque eu fiz junto com vocês são esses valores. E que em vez de dar a restrição orçamentária montada, como eu fiz no outro caso, eu estou dando para vocês R, P1 e P2 para que vocês montem a restrição orçamentária. Então, o caminho para resolver isso é montem restrição orçamentária, enunciem maximizar 5x1 tal sujeito a tal, montem o lagrangiano e façam CPOs. Pela suficiência da condição de primeira ordem, vocês param na CPO, já peguem a sexta ótima e calculem a utilidade.